Oi, gente, boa noite. Meu nome é Silvana e hoje eu vou falar sobre o livro Uma Mulher Sem Ambição. Eu li ele no Kindle. Esse livro é da Sabina Anzoateg. Acho que assim se pronuncia. Desculpe se eu estiver errado. Esse livro fala sobre a história da Mercedes, uma mulher na casa dos 30 e poucos anos que durante um tempo da sua vida cumpriu aquele estereótipo de mulher casada, bem-sucedida, profissionalmente, uma roteirista que teve uma novela de sucesso e era considerada uma mulher muito bem-sucedida profissionalmente e pessoalmente, né? Na sua casa, na sua vida, com seu marido. Até que um dia ela decide que aquilo ali não é para ela e se separa. E a história é basicamente o diário dela. Em que a gente vai entender um pouco de como tá a vida dela depois dessa separação. O livro acaba sendo muito mais profundo, porque ele fala um período muito curto da vida dela. O livro se passa em um mês, é apenas um mês da vida dela, nesse pós-separação, onde ela largou a carreira de roteirista, abandonou tudo, hoje vivendo numa casa, numa kitnet que ela aluga do próprio pai, sofrendo para pagar os boletos. Ela agora vive como professora, né, professora de roteiro, mas não sabe se é isso que ela quer da vida dela. Ela tá trabalhando porque ela precisa pagar as contas, vivendo uma vida, passando por situações precárias, passando por perrengues, sem saber como vai fazer no outro dia, sem saber se o dinheiro vai dar para pagar as contas, sem saber o que ela, sem perspectiva nenhuma de vida, né? Ela simplesmente largou tudo e tá só vivendo, vai passando um dia de cada vez, sem planos. Em alguns momentos ela se incomoda e quer mudar as coisas e quer fazer uma coisa diferente, mas a impressão que eu tive lendo, eu ficava angustiada com as situações em que ela estava passando, com as coisas que estavam acontecendo com ela, querendo que ela mudasse aquilo, e simplesmente ela não fazia nada. Ela não fazia coisa suficiente para mudar a situação dela, para mudar a vida dela e poder melhorar a vida dela. A Mercedes, ela estava vivendo, estava deixando as coisas acontecerem. E em um momento, depois que eu terminei, porque o livro ele me deixou com muita raiva, mas também me fez refletir bastante. Com muita raiva, porque é um livro curtinho, assim. É um mês da vida dela. E aí, quando o livro acabou, eu fiquei, tá, e aí? Porque a gente tem aquela mania, aquele hábito de que tem que ter um encerramento, né? Tem que ter um final da história. E esse livro não te propõe isso. Esse livro não te dá um encerramento. Não te diz como vai ficar a história dela, como vai ser a vida dela depois disso. É um pedaço da vida dela, é um mês da vida dela, o que tá acontecendo na vida dela nesse momento. E ao mesmo tempo que eu, enquanto leitora, me senti incomodada com as coisas que estavam acontecendo na vida dela, com as armadilhas, com a forma precária como ela estava vivendo mesmo, eu percebi que para ela aquilo ali não era suficiente para ela tomar uma atitude e mudar. Eu, enquanto leitora, estava incomodada, mas o incômodo dela não era grande o suficiente para fazer ela mudar a vida dela, para fazer ela procurar alguma outra coisa, ela melhorar. Não, ela justamente saiu daquela vida de status, de mulher casada, bem-sucedida, como se casamento fosse sinônimo de mulher bem-sucedida, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas é uma geração, e isso eu digo até pela minha geração também, aprendeu que o que é ser bem-sucedido? É você ter um emprego que te paga bem, você ter uma família, um casamento, você ter a sua própria casa, sabe? Como se a vida se resumisse a casar, ser bem vista enquanto mulher casada na sociedade, ter um bom emprego, diga-se, um que te paga um bom salário, não importa que tipo de emprego, né? Você ter sucesso é você ganhar dinheiro. Ser casada, ter uma família. Então, toda uma geração que almejava
esse tipo de sucesso. E em algum momento ela viu que para ela isso não era o sucesso, ela não queria mais isso. Ela percebeu que aquele casamento para ela não fazia sentido, não... eles só conviviam ali, não tinha de fato uma cumplicidade, não era um casamento como deveria ser, né? Mas também o que deveria ser um casamento? Casamento com amor, conveniência. Cada um tem o seu próprio tipo de casamento ideal. Para ela, aquele ali não estava satisfazendo. E a carreira também não era a carreira que ela sonhou, que ela queria. Ela estava tendo sucesso? Estava. Ganhando bem? Sim, mas também não era o que ela queria. Só que ela foi do 8 ao 80, né? Ela começou a viver numa kitnet alugada, com um dinheiro que ela não sabia nem se ia dar para chegar até o final do mês, restringindo o alimento, porque se ela comprasse muita coisa, até para dentro de casa, para a refeição dela do dia, o dinheiro não ia dar até o final do mês, ela contava o dinheiro que ela pagava um lanche na rua. Então, assim, ela foi de um extremo ao outro. Mas o que eu senti como uma vida precária que ela estava levando, no final do livro eu percebi que não estava incomodando ela o suficiente para fazer ela mudar. Em alguns momentos, tinha alguns dias que ela se sentia incomodada com aquela vida, mas no outro dia ela ia e continuava levando. Eu senti que o incômodo era meu. Eu percebi que o incômodo era meu. Então, a discussão desse livro, eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Assim. Ele vem mesmo para dar uma alfinetada, né? Eu, enquanto mulher da mesma geração, né? Eu tô com 38 anos. Eu tenho uma carreira profissional, eu sou casada, tenho uma família. Eu consegui enxergar o que ela quis dizer com vida de aparente sucesso dentro do que essa geração enxerga, mas que não era a vida que ela queria levar e que para ela aquilo ali não era a vida ideal. E que a vida que ela estava vivendo depois disso, considerada medíocre, para ela estava bom. E ok, ela estava vivendo, estava levando, conhecendo pessoas de forma superficial. Ela teve envolvimentos com amorosos, né? Não necessariamente amorosos, porque não sei se chegou a envolver um sentimento. Era mais uma questão de desejo, né? Uma mulher adulta, livre, solteira e se envolve com outras pessoas de forma muito superficial, mas ao mesmo tempo, de forma superficial, ela vai levando. E ok, vamos ficar junto, sabe? Sem esperar nada, sem querer nada mais do que isso, e a vida para ela daquele jeito estava bom. E também a questão que eu senti falta do final. E aí depois eu me perguntei, mas por que eu senti falta do final? Por que tem que ter um final? Se essa não é a proposta do livro. A proposta do livro é te mostrar um pedaço da vida dessa mulher depois que mudou. Que ela deu uma guinada completa, né, na vida dela. Então o livro está querendo te mostrar um pouco da vida dela e não o que vai acontecer depois. Mas a gente como leitor tem a necessidade de um final. Então isso me incomodou. Mas todas as questões que me incomodaram me fizeram refletir. Por que isso me incomodou? Por que o fato dela estar satisfeita vivendo essa vida que eu considero medíocre me incomodou? E por que essa vida seria medíocre? Será que é medíocre mesmo? Medíocre para quem? Quem considera essa vida medíocre? Não ela. Então, foi um livro que me deu várias alfinetadas. Eu gostei bastante, assim, apesar de me dar muita raiva, foi uma raiva boa. Eu acho que é um livro que cumpre o que promete. Ele se propõe a te colocar para pensar, a te mostrar um pedaço da vida de alguém sem te dar qualquer perspectiva de valores, sem te dar qualquer julgamento. O julgamento quem faz é a gente, né? Eu tenho um certo incômodo quando eu ouço algumas pessoas falando: tal livro problematiza essa questão, esse livro não trata essa questão da forma como deveria, e esse assunto foi abordado de forma muito rasa. Gente, o livro não faz nada disso.
O livro te conta fatos, pedaços de uma história. Quem problematiza, quem aprofunda, desaprofunda, quem reflete ou deixa de refletir é o leitor, não é o livro. Você vai ler aquilo ali e se aquilo ali te fizer pensar e te fizer querer aprofundar o pensamento, legal. Mas é você que se aprofunda. Somos nós, enquanto leitores, que queremos ou não aprofundar o assunto. Eu gosto de ler vários tipos de livros diferentes. Eu leio romance, eu leio aqueles livros papo cabeça, eu leio de tudo quanto é tipo. Não tenho muito a... Acho que tirando a autoajuda, eu leio qualquer coisa. Mas eu tenho muito isso de o livro não precisa exatamente tratar de determinado assunto. O livro vai te dar fatos, vai te dar trechos da história de alguém, de alguns personagens. E você sim vai se aprofundar no assunto. Você vai refletir ou não sobre aquele assunto. Porque às vezes o livro, ele fala de uma forma muito profunda sobre determinada coisa. Ele pega um pedaço, uma discussão atual ou não da sociedade, fala bastante sobre aquilo ali, discorre aquele assunto, mas se você não se aprofundar, não adiantou nada. O livro não se aprofunda em nada, quem se aprofunda é o leitor. Então, eu não gosto muito dessa visão que alguns leitores colocam de que o livro problematiza, reflete ou deixa de refletir sobre tal abordagem. Não, porque o papel do livro não é esse. Né? Eu acho que o leitor, sim, ele tem que se aprofundar ou não, se ele quiser também, de determinado assunto. Então, é isso. Esse livro, Uma Mulher Sem Ambição, né? Aqui de novo a capinha dele. Eu li no Kindle. Esse livro eu li por indicação do Clube do Livro da Biblion, que é a biblioteca de São Paulo, é uma biblioteca online gratuita, e tem alguns clubes do livro, eles propõem algumas leituras, né? Essa leitura, se não me engano, já tem uns 2 meses, mas eu só vim falar dela agora, já li tem um tempinho, eu terminei de ler esse livro em setembro, né? Foi uma leitura de setembro, e que eu resolvi trazer para vocês agora. Então é isso, gente. A gente às vezes espera, cria muitas expectativas sobre um livro e o livro não te prometeu nada disso. As expectativas que criamos somos nós, né? O livro te dá uma sinopse de uma história e você cria a sua perspectiva em cima daquela sinopse. Eu criei a minha, de fato. Mas eu tenho muito esse hábito de quando algo me decepciona ou quando eu espero muito e depois eu paro, não, mas por quê? E aí eu venho destrinchando por que aquilo me incomodou ou não em determinada história. E é isso, esse livro me trouxe muito mais do que eu acho que eu esperava, né, que ele trouxesse, porque de início eu achei a história dele muito rasa, muito curta. Ele me falou sobre o cotidiano dela em pouco tempo, mas depois me fez parar e pensar sobre a importância do que ela viveu, do que ela está vivendo e porque eu criei expectativas com relação a essa leitura. Então acabou sendo bastante enriquecedor para mim, para eu filtrar também as minhas expectativas com relação às leituras que eu pego. E como sempre, todo livro que eu leio, eu faço uma colagem, né? E aí eu vou mostrar para vocês a colagem que eu fiz sobre esse livro. Essa colagem, eu fiz ela logo assim que eu terminei, né? Eu coloquei, tão um pouco soltos, né, os elementos da colagem, mas eu tentei representar a casa que ela tinha antes da separação, né? Ela vivia numa casa muito grande e tal. Com a passagem do tempo, ela acabou indo morar numa kitnet, num lugar, uma kitnet bem antiga, um lugar bem precário, que não tinha muitas coisas, largou a vida dela enquanto roteirista de televisão e passou a ser professora, e para ela estava muito bem, né? A perspectiva de vida dela estava excelente. E aí eu coloquei uma frase que, assim que eu terminei de ler, foi o que me impactou. E aí eu coloquei, achando que tinha a ver com isso, né? Que a frase que eu coloquei diz assim, ó:
ser feliz é uma responsabilidade muito grande. Pouca gente tem coragem. Mas aí depois, refletindo, e eu me toquei. Não, mas ela teve coragem. Ela foi buscar a felicidade dela do jeito que ela achava que devia ser. Então, a felicidade não é a mesma para todo mundo. Cada um tem o seu tipo de felicidade, cada um corre atrás da felicidade que quer. A felicidade que eu quero não é a mesma que você quer, que não é a mesma que o outro quer. Então, de início eu achei que, pô, ela não tem coragem de melhorar a vida dela. Não, ela teve. Ela melhorou o que ela quis melhorar, que era diferente do que eu achava que ela buscaria ou que ela iria querer melhorar. Não, ela melhorou o que ela quis. E ela realmente correu atrás do que ela quis. Ela acabou, ela quebrou o contato com a vida anterior dela. E buscou uma nova vida para ela, do jeito que ela queria que fosse. Então, vale aí como reflexão. É um livro bem legal, curtinho, assim. É um livro bem pequenininho, que dá para ler rapidinho aí. 2 petelecos a gente acaba essa leitura numa sentada. E dá para refletir bastante. Eu acho que é um livro que pode acrescentar e fazer a gente pensar bastante aí, pontinho por pontinho, do que ela esperava, do que ela tem, do que a gente esperava com essa leitura, ou não, ou podemos ir para essa leitura sem qualquer expectativa e ser gratamente surpreendidos. Indico a vocês, vou deixar o link da Amazon aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem adquirir, por favor, usem o meu link, que assim vocês me ajudam e ajudam o canal para que eu possa sempre colocar novas resenhas, vídeos novos. Eu coloquei alguns unboxings aí esses dias dos meus produtinhos de papelaria e colagem. Espero que vocês gostem. Podem dar indicações de livros aqui, que eu vou gostar muito de ler, né? Se eu já não tiver, é uma forma de eu ler um livro novo que, de repente, eu não leria normalmente. Eu acho isso bem legal. Eu gosto de receber indicações de leitura. E é isso. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e se forem comprar o livro, comprem pelo meu link. Tchau, gente. Até a próxima.